O sujeito também é um termo que faz o verbo ser conjugado. O núcleo do sujeito pode ser um substantivo, um pronome, um numeral, um verbo no infinitivo, uma oração substantiva, uma palavra substantivada que concorda com o verbo. Para você achar o sujeito de uma oração, pergunte o que ou quem. Antes do verbo ou da locução verbal que concorda com o sujeito e o predicado são termos essenciais da oração. O sujeito é o termo sobre o qual se declara algo, e aquilo que se declara sobre o sujeito é o predicado, termos essenciais da oração. O sujeito e o predicado são termos essenciais da oração. O sujeito é um termo sobre o qual se declara algo, e aquilo que se declara sobre o sujeito é o predicado, termos essenciais da oração. O predicado é a soma de todos os termos da oração, exceto o sujeito e o vocativo, e tudo que se declara na oração sobre o sujeito. Quando há sujeito, no entanto, uma coisa é certa: todo predicado tem verbo. Há 3 tipos de predicado: verbal nominal e verbo nominal, para indicar ação, estado, qualidade e fenômeno natural. O sujeito e o predicado são termos essenciais da oração. O sujeito é um termo sobre o qual se declara algo, e aquilo que se declara sobre o sujeito é o predicado. O sujeito e o predicado são termos essenciais da oração. O sujeito é um termo sobre o qual se declara algo, e aquilo que se declara sobre o sujeito é o predicado, termos essenciais da oração. O sujeito determinado pode ser encontrado como sujeito simples, composto ou oculto. O sujeito indeterminado não pode ser identificado. Há orações sem sujeito, sempre com o verbo impessoal, porque o sujeito e o predicado são termos essenciais da oração. O sujeito é um termo sobre o qual se declara algo, e aquilo que se declara sobre o sujeito é o predicado, termos essenciais da oração. O sujeito e o predicado são termos essenciais da oração. O sujeito é aquele sobre o qual se declara algo, e aquilo que se declara sobre o sujeito é o predicado, termos essenciais da oração.